Olá, amados, a paz, tudo bom? Eu quero falar hoje sobre o paraíso. Aonde fica o paraíso? Para onde Jesus foi quando ele morreu? Nós podemos pegar aqui alguns exemplos, de alguns textos e vamos esmiuçá-lo para que a gente possa entender então aonde que fica o paraíso, tá? E o primeiro texto que eu quero utilizar é esse texto de Lucas, no capítulo 23, versículo 43. Diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Bom, todos nós sabemos que Jesus, ao morrer, ele foi direto para o Hades, correto? Jesus, ao morrer, ele foi para o Hades. Jesus, ao morrer, ele foi para o mundo dos mortos. Hades, no grego, e Sheol, no hebraico. Tá? A ideia é a mesma. Então, Jesus, ao morrer, ele foi para o Hades, tá? E ali ficou, né? Até que a morte não pôde suportar. Por quê? Porque nele não havia pecado. Como nele não havia pecado, esse local, o Hades, a morte, não pôde retê-lo, como diz lá em Atos. Então, a morte não pôde reter Jesus. Então, ele ressuscitou. Quando Jesus fala para aquele malfeitor da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, dá-se a entender que, para onde eu vou agora, você também vai, que é o paraíso. E dá-se a entender também que todas as pessoas que vão para o paraíso automaticamente já têm a sua salvação garantida. Por quê? Porque o malfeitor disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Bom, se lembra-te de mim quando entrares no teu reino, significa que, se hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, e é para o paraíso que eu vou hoje, logo assim que eu morrer, eu entrego o meu espírito para Deus que o deu, né? Ou seja, eu vou entregar o meu espírito aos domínios de Deus de novo, e Deus, então, ele vai enviar a minha alma, meu espírito, para o paraíso. Correto? Então, até aí nós não temos nenhuma dúvida. Todo mundo sabe que Jesus, ao morrer, né, como diz lá o texto de Efésios, ele foi até as partes mais profundas, né, da terra. Então, Jesus ele foi até as partes mais profundas da terra. E estando ali nas partes mais profundas da terra, ele então chega até o paraíso, porque Jesus ele morreu ali. Então, Jesus ele vai até o local aonde o malfeitor que Deus prometeu que iria lembrar dele quando entrar no reino, ele disse: você vai hoje comigo para o mesmo local que eu vou. Se eu vou para o paraíso, então você também vai. Correto? E aí você chega lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 4, diz que Paulo ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Então você vê que Paulo ele foi arrebatado primeiro uma experiência até o terceiro céu, e depois ele teve uma outra experiência que foi ser arrebatado para o paraíso. Paulo teve duas experiências diferentes, assim eu creio. Essa experiência que Paulo teve para ir em dois locais diferentes está relatado nos pais da igreja. Você vê isso lá no livro de Irineu de Leão, quando ele escreve lá no seu livro, no capítulo 2, né? No segundo livro de Irineu de Leão, no capítulo 30, diz assim, no verso 7, que no céu haja criaturas espirituais ou proclamam todas essas escrituras, e Paulo atesta que são espirituais, quando diz que foi arrebatado ao terceiro céu, e pouco depois revela ter sido levado ao paraíso, e ter
escutado palavras inefáveis que o homem não pode pronunciar, e a que ele poderia ter servido ou ser levado ao paraíso ou elevado ao terceiro céu. Lugares estes que estão em poder do demiurgo, se era para contemplar e escutar mistérios superiores ao demiurgo, como alguns ousam afirmar. Tá, ok, então até aí, né? Então, existia a crença no primeiro século, tá? E no segundo século também, que haviam 7 céus, e Irineu escreve isso, tá? Ele escreve isso na sua demonstração da pregação apostólica. Ele escreve que havia essa crença de 7 céus. Desses 7 céus que existia, tá? Você vê aí na pregação dele, ele coloca a terra circuncidada por 7 céus, nos quais residem inumeráveis potências, anjos e arcanjos que rendem culto ao Deus onipotente, não como a qualquer um que tenha necessidade de culto, mas para que não ficassem ociosos, inúteis e ingratos. Ok, ele vai falando mais aí. Então, a ideia é que existia 7 céus. Bom, biblicamente a gente não tem como provar isso. Contudo, existe uma das tradições judaicas que existiam 7 céus. Ok? E dentro desses 7 céus, Paulo foi até o terceiro. Ele chegou até o terceiro céu. Ok? O terceiro céu, eu penso que não é o céu do Senhor, aonde o Senhor habita. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele habita no local inacessível. Bom, se ele habita no local inacessível, e diz a Bíblia que ele foi até ao terceiro céu, né? Então também dá-se a entender que existe outros, né, céus, porque se Deus habita no lugar onde ninguém tem acesso, Deus Pai habita no local onde ninguém tem acesso, então ele foi somente até o terceiro, ok? Até o terceiro céu. Então não pode ser ali o paraíso, correto? Não pode ser ali o paraíso, porque se o paraíso é no terceiro céu, e alguns acreditam que diz somente 3 céus, então Deus está ali, né, no terceiro céu, impossível, porque Deus habita no local inacessível. Jesus falou que ninguém subiu ao céu, senão que de lá desceu. O único que esteve próximo desse céu onde o Pai habita é o Verbo, é a palavra, é Jesus, né, porque ele saiu do Pai, né, ele saiu de Deus. Né, então ninguém nunca subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Né? Então, o único que desceu de lá, né, é o próprio Verbo, porque esse estava junto com o Pai. Muito bem. Então, Paulo ele subiu ao terceiro, creio eu, né, pelas Escrituras, que ele foi até um dos outros 7, segundo as tradições, que ainda existe. Tá? Isso segundo a tradição. Biblicamente, a gente não tem como dizer, bater o martelo, mas segundo a tradição, né, biblicamente 3, mas pelo próprio texto informa que não são só 3. Né, dá a entender que existem outros, porque não é ali que o Pai habita. Certo? Então, quando Paulo ele vai até o terceiro céu, e segundo o que a gente leu ali no livro de Irineu, né, dá-se a entender também que eles acreditavam que o terceiro céu é uma coisa e o paraíso é uma outra coisa. Correto? O terceiro céu é um, o paraíso é outra. Tá? Se você for ver aqui no texto de Apocalipse 2:7, diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então o paraíso na Bíblia aparece em Lucas 23:43, 2 Coríntios 12:4 e Apocalipse 2:7. Bom, nós entendemos que a árvore da vida é o que nos dá a incorruptibilidade, é o que nos dá a vida eterna. Então, se os mortos já vão ressuscitar incorruptíveis, então eles estarão desfrutando dessa árvore da vida. Ok? Então eu penso que a gente não vai ressuscitar para depois comer uma... Eu não vou nem utilizar essa expressão, ressuscitar para comer do fruto da árvore, porque eu acredito que isso é uma questão mais simbólica. Né? Ninguém tinha que comer... Jesus não precisou de comer do fruto da árvore para poder ter uma vida eterna. Né? A incorruptibilizar... Por exemplo, entendo o que eu estou dizendo. Essas pessoas que estarão ali no paraíso, né, já ressuscitarão incorruptíveis. E os que estiverem vivos vão ter que ir lá no paraíso para poder comer da árvore, para poder ficar incorruptível? Não, entendeu? Então, para mim, isso é uma coisa simbólica. Tá? Contudo, a Bíblia diz que está ali no meio do paraíso.
tá? A não ser que exista um outro paraíso, mas até onde eu entendo, esse paraíso aqui, né, ainda é aquele que se encontra debaixo da terra. Por que debaixo da terra? Lembrando a primeira premissa, Jesus, quando morreu, ele foi ao paraíso, e diz a Bíblia que ele foi às partes mais profundas da terra. Correto? Aí você pode me questionar, mas Deus não levou cativo o cativeiro? Sim, Deus levou cativo o cativeiro ali, mas tem uma outra ideia do cativo o cativeiro. Cativo o cativeiro ali tem a ideia de você levar preso o que cativa, o que prende. Né? E o texto diz que ele subiu ao alto, né? Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então eu creio que isso está linkado com Colossenses 3,15, que tem a ver com você despojar os principados, né? Você envergonhar e levar cativo, né? Todo o pensamento a Deus através de uma limitação espiritual que você dá, né, a todas essas potestades malignas. Aí você traz a revelação, traz o reino, traz a cura, né, e por aí vai. Então, eu entendo por esses textos aí que o paraíso, ele hoje se encontra no mundo dos mortos, né, e aí você pode colocar ali também como sinônimo, né, que é o seio de Abraão. Os mortos, eles vão para debaixo da terra, que é o Hades, né? E ali aguardam. Por isso que diz, né, que eles estão debaixo do altar, lá em Apocalipse 6. Por que eles estão debaixo do altar, aqueles mártires? Porque eles foram martirizados, né? Eles foram como um sacrifício vivo aqui nessa terra. Então, essa terra se tornou um altar para eles. Uma vez que eles estão agora mortos, né, por terem sido um sacrifício vivo para Deus, sendo degolados, a soma ficou debaixo da terra. A terra, que era um altar, então fez com que eles ficassem o quê? Debaixo do altar, almas debaixo do altar. Tá? Então eu penso exatamente dessa forma, eles estão debaixo da terra, debaixo do altar, tá? Clamando, e ali eles permanecerão até que seja tocada a sétima trombeta, e eles irão sair dali incorruptíveis. Tá? Então, esse é o resumo que eu queria falar, né? Há um testemunho dos pais da igreja com relação a isso, que eles pensam que terceiro céu e paraíso são locais diferentes. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, que até então a gente entende pela tradição que é um dos 7, e depois ele foi até o paraíso, que nós entendemos pela Bíblia, ok? Que fica debaixo da terra. Então são 2 locais diferentes, tá? Ele não foi para o terceiro céu, aonde é o paraíso, que estão lá os mortos, não. Ele foi até o terceiro céu e depois ele foi até ao Hades, e ali ele ouviu palavras inefáveis, né? Que é onde é o paraíso, que foi para onde Jesus ele foi também quando ele morreu e levou consigo o malfeitor. Amém, queridos? Fica essa palavra aí em nome de Jesus.